Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada da Criança Autista. Nos próximos 3 dias, hoje, amanhã e quarta-feira, estarei conduzindo o estudo, informações importantes para vocês que estão na suspeita do transtorno do espectro autista, para vocês que já têm o diagnóstico e para vocês que têm aí a lida diária com uma criança que vive a atipia. Meu nome é Thiago Castro, eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil, sou pai também de uma criança autista, o Noah, que recebeu o diagnóstico de autismo nível 3 de suporte e que com muita terapia, pautada em uma ciência que eu vou ensinar para vocês, ele conseguiu evoluir a tal ponto de ter a sua independência e hoje é uma criança de quase 8 anos que vive de forma funcional, feliz, com qualidade de vida. Então é isso que nós estaremos conduzindo nos próximos 3 dias. Nesse primeiro dia nós vamos conversar sobre quais os sinais precoces em um autista, o que você deve estar atento, como deve ser feito esse diagnóstico e quais são os primeiros passos que vocês, principalmente pais, devem dar para conquistar aí realmente as informações necessárias para os seus filhos. No segundo dia, nós vamos falar mais de tratamento, nós inclusive falaremos do ambiente escolar, a importância do AT individualizado em sala de aula, como funciona esse AT individualizado. E no terceiro dia, nós vamos falar também de farmacoterapias, os medicamentos envolvidos no TEA, como deve ser e como vocês devem conquistar os seus direitos, como viabilizar o tratamento pelo plano de saúde, como viabilizar o tratamento quando não há acesso a recurso, seja financeiro ou profissional, e também perspectivas futuras. O que os estudos nos mostram quando aquelas crianças recebem tratamento. Nós vamos falar um pouco também da nossa história no último dia desta linda jornada. Antes de mais nada, eu quero que vocês ativem o sininho, sigam essa página do YouTube, porque para você fazer o seu comentário e colocar aqui de onde você é, para que depois eu possa ver, e colocar as suas dúvidas, vocês têm que estar seguindo esta página. Você pode inclusive clicar aqui, ó, abrir pelo app, é melhor vocês abrirem pelo aplicativo. Então você pode e deve estar seguindo aqui a nossa página do YouTube para poder comentar, deixar as suas perguntas para que depois eu possa ler com calma. Então vamos lá para o nosso primeiro dia? Quando nós falamos do transtorno do espectro autista, há muitas dúvidas, muitos questionamentos. Há inclusive muita dificuldade. Não foi diferente conosco. Quando nós começamos a suspeitar do transtorno do espectro autista, o nosso filho tinha aproximadamente 1 ano de idade. A gente geralmente vai a profissionais, a gente se depara com pessoas mais preparadas, menos preparadas. Nós lidamos com preconceitos e falta de conhecimento da escola, que por vezes não compreende o TEA, nega o suporte individualizado em sala de aula. Muitas vezes pais e mães recebem daqueles que são mais próximos negativas. A mãe fala, olha, eu acredito que o meu filho possa estar dentro do transtorno do espectro autista, o autismo. Desculpa. E o pai fala, para de procurar coisa onde não tem. Às vezes até mesmo dos profissionais, quando a família pergunta, doutor, será que não pode ser o autismo? O profissional fala, olha, é normal meninos falarem mais tarde, é natural que essa criança seja mais tímida, introspectiva, e assim também foi conosco. Durante uma certa jornada, nós íamos em especialistas, nós até tivemos um laudo relativamente precoce, mas, mesmo com um laudo precoce, encontrar o tratamento adequado é uma outra jornada. Isso nós vamos ensinar para vocês. Quando nós falamos que nosso filho tinha sinais desde muito pequenininho, eu quero exemplificar esses sinais para vocês, para que vocês se sintam seguros para fazer diagnóstico desde crianças antes mesmo de 1 ano de idade. Ou se não, para fazer o diagnóstico, para suspeitar desse diagnóstico e começar as intervenções antes mesmo de 1 ano de idade. Mas antes disso, eu preciso apenas contextualizar o que é o autismo e qual é o cenário atual para que a gente possa ir
devidamente saber o que é o TEA. O TEA, transtorno do espectro autista, é uma soma de sintomas e sinais. Esses sintomas e sinais comprometem a vida daquela criança, adolescente ou adulto. Eu sempre vou falar muito criança, pais e mães, porque eu sei que o meu público é mais de crianças, porque eu sou pediatra. Então, se por qualquer motivo, desculpa, você aí tem um filho um pouco maior ou um adolescente, tudo isso serve para vocês, mas é apenas um hábito de eu falar sempre crianças, tá bom? Quando a gente fala dessa soma de sintomas e sinais que geram prejuízos à vida desta pessoa, a gente está falando prejuízos no campo social, comportamental. Então essa criança tem mais dificuldade em sua socialização, na sua reciprocidade, na forma que ela engaja com pares, na forma que ela engaja com seus pais, na forma que ela engaja com as crianças. Essa criança geralmente tem dificuldades em seu comportamento, onde muitas vezes esse comportamento ele se torna restrito, repetitivo, estereotipado, que interfere diretamente na possibilidade de aprendizado e ele vai desenvolvendo esses padrões que atrapalham na vida diária. Essa criança geralmente tem hiper ou hiporreatividade, muito característico pelo transtorno do processamento sensorial, a dificuldade com sons, a dificuldade com texturas, as dificuldades com iluminação. A criança dentro do transtorno do espectro autista tem dificuldade na comunicação, mas falhamos nós quando nós falamos que, olha, ele fala, logo não é autista. Não. Inclusive, para ser autista nível 1 de suporte, a criança tem que obrigatoriamente falar, e falar relativamente bem. Então, eu ter uma criança que fala relativamente bem pode estar dentro do autismo. O autismo é um transtorno que gera comprometimento na comunicação, seja ela verbal e não verbal. Porque, às vezes, essa criança pode até falar muitas palavras, mas falta com um filtro social, tem dificuldade com a literalidade, tem dificuldade com as metáforas, tem dificuldade com as pistas sociais, compreender o outro como indivíduo, compreender o sentimento do outro, compreender o que o outro está pensando ou planejando, ter essa previsibilidade. Então, o autismo é um transtorno que compromete todo esse quesito comportamental, social, comunicativo. E devemos nós nos preocupar com o autismo? Com certeza. No último CDC, mostrou que a cada 36 crianças, uma terá o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, mesmo que você não tenha uma criança autista, existe uma chance de 1 para 36 que você tenha. E se você não vai ter mais filhos, indiscutivelmente você vai lidar com uma criança dentro do espectro na sua vida. As pessoas falam que é 1 para 36 e tem um estudo publicado recentemente no JAMA com 12.500 crianças que falam que é 1 para 30, mas o que nós vemos na prática é que cada sala de aula não tem um autista. Em cada sala de aula tem 2, 3 pacientes autistas. Eu, sinceramente, acho que esse número deve até estar aí um pouco mais alto. Eu acho que essa proporção aí, realmente, ela é um pouco menor do que 1 para 36. Então, o professor tem que entender do autismo. A escola tem que entender do autismo. Quando uma família chega para a escola e fala, olha, eu tenho uma criança para matricular, essa escola deveria, obrigatoriamente, não perguntar se ela é autista ou se ela tem algum transtorno. A escola deveria perguntar, mãe, eu tenho algo que eu preciso fazer para melhorar a adaptação do seu filho? Infelizmente, o que nós vemos na prática, e eu vou falar isso para vocês nos próximos dias, são escolas que, para fazer qualquer tipo de adaptação, precisa de um laudo. Olha, mas ter laudo de criança autista não é tão simples. Por mais que a gente tenha flexibilizado o conhecimento, o diagnóstico, e cada vez há mais médicos fazendo o diagnóstico do transtorno espectro autista, nós sabemos que existem pouco mais de 2.000 subespecialistas, somando neurologistas infantis e psiquiatras infantis, para atender o espectro autista. Algumas cidades não têm esses especialistas. Algumas cidades encaminham para cidades 400 a 500 quilômetros de distância. Algumas cidades, a fila para consultar com neuro ou com psiquiatra infantil está na fração de centenas e até milhares.
Se demora em média de 2 a 3 anos para ter um diagnóstico com uma criança que tinha sintomas desde 18 meses de idade. E isso é cáustico, deletério para a saúde dessa criança. O autismo tem tratamento e ele é absurdamente eficaz. Funciona, mas funciona mesmo. Mas para que ele possa funcionar, a gente precisa obrigatoriamente de um diagnóstico precoce. Então vocês vão perceber, e eu vou falar como conquistar esse diagnóstico nos próximos dias, que a gente tem mecanismos, tem leis e tem especialistas o suficiente para fazer esse diagnóstico. Basta a gente começar a mobilizar eles. E sabe como nós vamos mobilizar? Quando nós tivermos as informações adequadas para apresentar. Porque imagina você diante ao seu médico da unidade básica de saúde, que por lei deve fazer o diagnóstico da criança autista, você apresenta uma folha com uma soma de sintomas e sinais e você vai ler para este médico. Doutor, veja bem, olha aqui, eu tenho dificuldade na reciprocidade socioemocional por este comportamento, por este. Critério A do autismo respondido. Eu tenho dificuldade no comportamento comunicativo por este sinal, por este. Critério A respondido. Agora eu tenho dificuldades no comportamentos, apego excessivo, estereotipias, comportamentos comportamentos de hiper ou hiporreatividade, fechando o critério B. Meu filho tem precocidade, fazendo com que a gente entre também no critério, tem prejuízo e não tem uma justificativa para que isso aconteça. Os 5 critérios do DSM estão preenchidos. Existe uma lei aqui, você leva essa lei, que o médico da unidade básica deva fazer o diagnóstico. O senhor tem alguma dúvida que meu filho não seja autista? Porque se essa criança recebe diagnóstico, a gente pode, para as pessoas de baixa renda, pedir o BPC ou conseguir, via plano de saúde, as intervenções. Então percebe que a informação é o que de fato move a vida da criança autista. Vocês vão escutar durante toda essa jornada, e para quem me acompanha, eu falar uma frase, que o autismo não é o problema, mas sim a desinformação. É a desinformação que compromete o desenvolvimento da sua criança, do seu filho, do seu aprendiz. Então a gente já começa a entender que o autismo é uma realidade, não é uma exceção. Ele está em cada sala de aula, ele está no mercado de trabalho. Quantas vezes pessoas adultas têm uma sobrecarga sensorial porque não compreendem o seu diagnóstico? Quantas vezes eu faço diagnóstico de pais e principalmente mães quando nós fazemos o diagnóstico dos meninos, das suas crianças? Eu não sei se vocês têm uma ideia, mas a proporção do autismo é de 4 para 1. A cada 4 crianças que nascem autista, para cada 4 diagnósticos de meninos, um diagnóstico de menina. Mas será que realmente essa proporção está adequada? Muitas meninas têm passado desapercebido, porque elas sabem mascarar mais. E porque também, assim como de ordem antropológica, fisiológica, neuroanatômica, homens são diferentes de mulheres. Então, naturalmente, o desenvolvimento neurológico de um homem e do seu comportamento é diferente da mulher. E muitas vezes a gente está comparando meninos com meninas. Tem muita menina que fala, que brinca, que socializa, mas é autista. Ela é autista porque ela tem rigidez comportamental. É para entrar no banho, briga para entrar no banho. É para colocar roupa, briga para colocar roupa. Ela tem dificuldade, ela tem sofrimento para escolher aquela roupa. Quer usar a mesma roupa semanas e semanas. Ela tem que ser ritualística, ela tem que estar com as coisas no mesmo local. Ela tem uma timidez excessiva. Quando vai brincar, ela brinca, mas são das maneiras que ela impõe a brincadeira. Ela não se flexibiliza muito. Ela até socializa muito bem com pessoas, mas ela tem sim uma dificuldade de compreender a entrelinha, o comportamento pragmático que nós chamamos, a forma que eu me movimento, a forma que eu me expresso por via de símbolos. Então essa menina muitas vezes ela está passando desapercebida. E só que há um problema, o menino muitas vezes recebeu o diagnóstico com 2 aninhos, está tratando e quando chega com 5, 6 aninhos, ele está recebendo o alta das terapias. A menina não. Aqui começa a jornada dela. E vai vir um monte de diagnóstico primeiro. Vai vir diagnóstico de mutismo, vai vir diagnóstico de ansiedade, vai vir diagnóstico de TDAH e as medicações não funcionam e essa criança cada vez mais tem prejuízos. Mas conforme ela cresce,
o tratamento já não é tão eficaz que em outrora, também aumenta as demandas sociais. É natural que quando essa criança tenha 8, 9, 10 anos, há mais maturidade, há mais malícia, e o que dizer da puberdade. Então a gente tem que ter um olhar muito sensível para os meninos, mas também para as meninas, para que a gente não erre nesse diagnóstico, porque se a gente comparar meninos com meninas, falharemos. Então essa proporção de 4:1, talvez ela fosse mais bem enquadrada em 2:1. E isso acontece por muitos fatores, como já falei, fatores intrínsecos da menina, mas também até pelas próprias avaliações que muitas vezes foram feitas para os meninos, com aqueles comportamentos clássicos. Então vocês já estão entendendo que o autismo ele é altamente prevalente, numa fração de 36:1, ele está em todos os lugares, eles estão nas escolas, e que se a gente colocar todo mundo no mesmo quadrado, nós vamos errar. Existem níveis de autismo, e o autismo ele compromete o desenvolvimento social, comportamental e comunicativo dessa criança. E algumas pessoas me perguntam, doutor, mas por que há tantos autistas hoje? Será que então isso é uma modinha? Será que isso aconteceu agora nos últimos anos? Olha, isso acontece por muitos fatores. Um deles, lógico, é o maior conhecimento das pessoas envolvidas no TEA. Cada vez mais há profissionais capacitados, não há discussão sobre isso, mas cada vez há mais pessoas capacitadas que naturalmente já compreendem o diagnóstico, mas também houve mudança nos próprios critérios diagnósticos, desde 2003, com a mudança do DSM-4 para o DSM-5, que ele ficou mais espectral e ele aceitou, ele incorporou outros diagnósticos que estavam flutuando ali em atraso no desenvolvimento. A própria síndrome de Asperger, ainda que eu acho, na minha opinião, equivocado, ela entra agora como transtorno do espectro autista nível 1, transtorno global de desenvolvimento entra dentro do transtorno espectro autista. Então nós ampliamos, nós deixamos mais espectral esse diagnóstico, mas sim, existem fatores de associação ao diagnóstico. A epigenética é importantíssima na manifestação do transtorno. Para que uma criança nasça autista, ela precisa de uma base genética. Existem vários estudos, inclusive há estudos grandíssimos, publicados, por exemplo, em 2014, com 2 milhões de pessoas, que falam que a base genética está numa fração de 80%. Um estudo publicado em 2019 no JAMA, grandioso, com 2 milhões de pessoas, feito em multicentros, 5 países diferentes, falou que 97% das crianças que recebiam diagnóstico tinham uma base genética, que nós poderíamos chamar de uma base genética comum, ou seja, precisa de uma base genética, esses mesmos genes, eles aparecem dentro das pessoas do transtorno do espectro autista. Então eu preciso dessa base genética. Então a pergunta é, para ser autista, precisa da genética do autismo? Essa é a primeira resposta. Porque você pode fazer tudo errado e mesmo assim não ter um filho autista. Mas a epigenética é fator importantíssimo. Há estudos que mostram que a influência da epigenética pode estar em torno de 80%, ou seja, eu tenho uma base genética, mas eu sofro influência do meio, e eu vou explicar o que é esse meio, facilitando com que haja a manifestação do transtorno do espectro autista naquele indivíduo. E essa influência, essa manifestação do meio, ela se dá pela idade paterna. Homens com idade aumentada têm mais riscos de terem filhos autistas, mas isso não é para vocês procurarem culpados, isso é critério de informação. Eu ter um pai de 60 anos, não obrigatoriamente eu vou ter um filho autista, mas se eu tenho um pai de 60 anos e que nessa família há a base genética, há uma chance muito maior dessa criança nascer dentro do espectro. Comparado, por exemplo, a um adulto jovem de 20 anos, um adulto de 50 anos tem 66% mais de risco de ter um filho dentro do espectro autista. A idade materna é fator de risco. Mulheres, homens e mulheres acima de 34 anos já começam a aumentar esses fatores de riscos. Acima dos 40 anos, esses números eles aumentam para 10, 15%, em detrimento a 2 a 3% daqueles pacientes jovens. Então, ter filhos com uma idade aumentada é fator de risco para o diagnóstico.
Estado nutricional de ambos, afinal das contas, são 23 pares de cromossomos, sendo metade do pai, metade da mãe. A informação genética que nós transferimos para os nossos filhos é 50-50. Então, se uma mãe está no estado nutricional deficitário, se um pai está no estado nutricional deficitário, se esse estado nutricional está comprometido por uso de bebidas, por uso de entorpecentes, tudo isso pode minar ou influenciar esses genes que já têm uma predisposição. Eu não sei se vocês têm noção, mas um grupo significativo de mulheres tem deficiência com ferro, ferritina baixíssima. Só que ferro é coautor imunológico, ferro é coautor de desenvolvimento intelectual. Há estudos que mostram que crianças anêmicas têm pior curva pedagógica ao final do 5º ano. E você está produzindo um bebezinho dentro da sua barriga e a suplementação não vai ser importante? A gente sabe que muitas mulheres têm dificuldade de fazer a conversão do ácido fólico para a forma ativa do metilfolato, só que ainda percebemos que há profissionais que passam aquelas mesmas 5 miligramas de ácido fólico, quando ele talvez deveria estar passando entre 400 a 800 microgramas de metilfolato. Será que a gente não tem que olhar mais essa suplementação? Obesidade gestacional, mulheres obesas têm mais risco da manifestação do transtorno espectro autista. Tiago, e essa informação serve para quê? Para culpar a gente? Não, porque se você não tiver a base genética para o TEA, você não vai ter o TEA dentro da sua casa. Você pode estar obeso, seu marido pode estar bebendo todos os dias, usando entorpecentes, vocês podem ter 45 anos os dois e o seu filho não vai nascer dentro do espectro autista se não tiver essa base genética. Mas quando eu começo a entender que há informação e que a epigenética influencia, será que não vale a pena eu fazer um bom planejamento gestacional alguns meses antes? Não se trata de prevenir o autismo, porque na minha vida o autismo é ato de reparação, bênção, e ele tem nome e sobrenome, e esse menino vai fazer coisas gigantescas no mundo. Eu tenho um Noah Castro que eu jamais trocaria ele, mas se eu puder melhorar a criança que vai nascer na minha barriguinha, não melhorar na questão do espectro, mas melhorar como formar esse bebê. Esse bebê precisa de nutrientes, esse bebê precisa de uma boa barriguinha. Então essa boa barriguinha é justamente isso. Existem estudos que mostram, por exemplo, que o uso de medicações intraútero, como paracetamol, como inibidores da recaptação seletiva de serotonina, antidepressivos, como fluoxetina, escitalopram, até mesmo sertralina, eles podem aumentar o risco, eles influenciam como fatores ambientais associados ao risco do TEA. Mas, Tiago, eu estou tomando sertralina, significa que eu devo parar? Não. Minha esposa tomou sertralina a gestação inteira. A gente tem que medir riscos. Para mim, era mais importante ela não entrar em depressão, porque ela tem um histórico de depressão, do que necessariamente eu estar preocupado se a sertralina vai fazer com que o meu filho, o outro, seja autista. Eu tenho que fazer uma boa nutrição, uma boa orientação, boa qualidade de atividades físicas. Hipotiroidismo está influenciando de fator de associação ao diagnóstico. Diabetes mellitus gestacional influenciam. Síndromes metabólicas intraútero influenciam no aumento de casos. Isso é apenas da parte materna, mas nós também temos as sorologias, pacientes com sorologias alteradas, citomegalovírus, zika vírus, rubéola, toxoplasmose, estão mais associados ao diagnóstico. E aí você fala, Tiago, e o que isso tem de relevância para nós? Um pré-natal bem feito. As pessoas me perguntam, Tiago, devo ter outro filho? A minha resposta quase sempre é indiscutivelmente sim. Indiscutivelmente sim. Se você é um adulto jovem, você tem 28, 27 anos, está com diagnóstico e tem 3, 4 anos, se você fizer tudo certo, o seu filho vai vencer. O seu filho vai conseguir. Vencer não significa cura do autismo. Vencer significa que ele vai ser independente, ter qualidade de vida. É isso que ele precisa e nós vamos mostrar os caminhos para vocês. E é importante vocês entenderem isso. Mas quando nós falamos se devemos ou não ter outros filhos, por que não? Você escolheria não ter o seu filho? E outra coisa, o quanto esse outro irmão
pode representar de amor, de desenvolvimento, de relacionamento nessa casa. Este outro irmão não deve vir com missão. Olha, nós vamos ter outro bebê para cuidar do irmão autista, nós vamos ter outro bebê para ser estímulo. Não, ele não é um cachorrinho para estimular. Esse outro bebê deve vir com uma vontade inata de ser amado e amar e fazer parte dessa casa. E se a gente tiver meios para que a gente possa melhorar o nascimento deste bebê, a gente vai fazer isso. Afinal das contas, estou mostrando algumas coisas que influenciam. Quer ver uma coisa importante? Infecções de repetição. Mamãe tem muitas infecções. Infecção pode ser mediada a quê? A um pré-natal mal feito. Muitas vezes até mesmo uma alimentação. A alimentação influencia nas infecções. Olha só a importância de um olhar mais nutricional. A nutrição, para mim, ela tem papel fundamental dentro do transtorno de espectro autista. Nós temos a prematuridade, prematuros extremos, agora pensando até mesmo pós-parto, tem uma chance de até 300 vezes mais, 300% comparado a um bebê que nasceu a termo de receber o diagnóstico do espectro autista. Mas prematuridade pode ser prevenida se eu tenho um pré-natal bem feito, se eu tenho um estado nutricional bem feito. Todo prematuro. Ouça muito bem isso que eu vou falar para vocês. Primeiro, gente, por favor, me falem de onde vocês são, coloquem aqui nos comentários, fale a sua cidade, fale o seu estado, tá bom? Conta um pouquinho da sua história, quem que é o seu bebê, para depois que eu possa ler os comentários. Lembrar para vocês que vocês precisam estar seguindo esta página para vocês poderem fazer seus comentários. Então, se você não segue na nossa página do YouTube, clique aqui, depois lembre de compartilhar, tá? Esta jornada, ela não fica salva por muitos dias, ela vai ficar salva por alguns poucos dias. Então, aproveite para compartilhar. Eu vou dar exatamente também um segundo agora, de verdade, eu vou te dar um segundo, eu entro já na prematuridade, printa, coloca nos teus stories no seu Instagram, olha a qualidade de áudio, visual, de informação. Isso é um curso que eu estou dando para vocês, tá? Marca ali o @ Jornada da Criança Autista, segunda, terça e quarta-feira, às 20h30. Faça isso. Pegue aqui no YouTube, compartilhar. Você vai perceber que você consegue compartilhar nos stories, você consegue compartilhar dentro dos grupos de WhatsApp. Enfim, quantas vezes pais e mães ficam sozinhos porque terapeutas, e terapeutas mesmo, escola, sociedade, avós não entendem esse processo. Eu sei que aqui tem um número significativo de mães, pais, eu sei também que tem familiares, avós, tios, tias, e vocês são importantes, e também sei que há um grupo expressivo de profissionais, e tudo isso a gente vai construir para que vocês todos tenham as informações necessárias. Mas mais uma vez, siga a nossa página e deixe seus comentários. Bom, voltando sobre a prematuridade, nós sabemos que até 300% de risco a mais de um bebê receber o diagnóstico quando está dentro da prematuridade. E quando eu estava falando ali para vocês, se você tem um bebê prematuro, muita atenção. Todo bebê prematuro já nasce fazendo terapias, principalmente os bebês abaixo de 34 semanas. Todo bebê prematuro é fator de risco para um monte de transtorno e um monte de dificuldade. Então, se o bebê nasceu com 33 semanas, 34 semanas, já inicia fonoaudiologia, já inicia terapia ocupacional, já avalia essa questão comportamental. Se o bebê é prematuro, amanhã a gente vai falar sobre os exames do autismo também, tá bom, gente? Mas se o seu bebê é prematuro, já avalia essa questão audiológica, faça consulta com o otorrinolaringologista, não faça consulta apenas nessa contato, esse primeiro contato, os primeiros meses, né? Então, avalie depois de 1 ano, avalie depois de 2 anos. Eu vejo alguns pacientes que falam, eu fiz Bera quando tinha 1 aninho, estava tudo normal. Olha, o desenvolvimento do tronco que está relacionado à audição, ele está em desenvolvimento nos primeiros anos. Um exame de Bera alterado ou um exame de Bera normal com 1 ano não significa que é o mesmo resultado quando essa criança tiver 3 ou 4 anos. Então é importante, tá? Prematuro precisa isso. Baixíssimo peso ao nascer está associado ao diagnóstico. Uma criança que tem intercorrências ao nascimento, um baixo Apgar ou procedimentos, intubação orotraqueal,
internação de UTI, ficou ali internado por vários dias, com várias complicações, com infecção. Tudo isso pode ser fator de associação ao diagnóstico. Tiago, e como a gente diminui isso? Mais uma vez, com um pré-natal bem feito, com uma antecipação. A gente deveria planejar os nossos bebês muito antes deles estarem na barriguinha, né? E o que a gente vê na prática é mães e pais que engravidam e depois que sabem que estão grávidos vão atrás de fazer um pré-natal. Um pré-natal deveria começar antes, tá? Se você é mulher em idade fértil, tem infecção urinária de repetição, se você tem candidíase de repetição, se você tem aí corrimento de repetição, se o seu estado nutricional não está adequado, tá? Cuide disso, eu acho que isso pode influenciar. E não se trata de você ter um corpo atlético, eu não tenho um corpo atlético, minha esposa não tem um corpo atlético, nós só estamos dentro do que a gente compreende de minimamente saudável para que a gente seja saudável para os nossos filhos, não apenas com uma máquina de produzir filhos, mas que a gente esteja saudável para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades e essas dificuldades às vezes são expostas e não que a gente deva culpabilizar pelos nossos próprios pais. Eu lembro que eu cresci comendo abacate com açúcar desde 6 meses de idade. Então, muitas pessoas hoje têm dificuldades com essa questão do peso, têm dificuldade com o seu estado nutricional de uma soma de fatores históricos da sua infância. Mas eu vi outro dia um vídeo que me causou um verdadeiro desespero. Havia uma pessoa, era um homem obeso, que tinha descido a criança, um bebezinho, e colocou no carrinho. E aí ele colocou no carrinho, esse carrinho começou a andar, sair, era uma ladeira, né? Ele começou a se movimentar e o pai foi descer, o pai caiu, mas era um homem obeso mesmo. E o carrinho começou cada vez ir mais rápido. E ao final da rua tinha como se fosse uma avenida com muitos carros passando rápido. E aquele homem tentava levantar e ele caía, tentava levantar e caía. Aquilo angustiante, e aquela criança quase para entrar dentro da avenida principal com muitos carros que não veriam aquela criança, uma pessoa chegou correndo e aparou o carrinho. Então não se trata apenas dessa parte intraútero, mas quando a gente está saudável, a gente garante a vida dos nossos filhos, né? Este pai não foi capaz de cuidar da vida do seu filho. Bom, mas vamos lá continuando aqui sobre o transtorno espectro autista. Então, esses são alguns fatores ambientais que influenciam e que icterícia neonatal influencia. E se a gente fala que o transtorno é genético, é muito comum que quando eu tenha uma criança dentro do espectro, eu tenho um familiar de primeiro grau que tenha algum transtorno, ou pelo menos o fenótipo ampliado ou espectro expandido. É muito comum quando eu recebo o diagnóstico de um bebê, que dou o diagnóstico para um bebê, para uma criança, o pai talvez tenha TDAH, a mãe talvez tenha um fenótipo ampliado ou eles estão dentro do espectro autista. E essa questão de fenótipo ampliado, a gente tem uma estimativa de que pelo menos 1/4 da população talvez tenha um fenótipo ampliado. E quando a gente está falando de uma família que já vive o diagnóstico, esse número aumenta também. Mas voltando, tá? Quando eu tenho um diagnóstico de uma criança, ou seja, de um irmão, existe sim uma chance do outro irmão ser autista. Esses números, de forma genérica, sem avaliar as questões laboratoriais e de exames que eu vou falar amanhã para vocês, os exames genéticos, exames de imagem, exames audiológicos, exames laboratoriais, tudo isso amanhã, existe uma possibilidade muito grande do segundo ser autista. Esses números eles estão entre 4% e 20%. Alguns autores falam que de 10% a 30% do segundo filho ser autista. Mas lembre também que eu falei que a epigenética tem forte influência sobre isso. A epigenética, como eu falei, é o meio. A quantidade de estímulos negativos do meio podem influenciar na manifestação. Quando o primeiro filho autista é uma menina, a chance do segundo filho autista ser autista, ficou redundante, né? Eu acho, é maior. Quando o primeiro filho autista, o segundo é um menino e o segundo é um menino, essa chance diminui. Vou repetir isso para vocês, que até para mim ficou um pouco confuso, tá bom? Nós temos várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade do meu filho ou ser a primeira criança menina ou menino. Vocês concordam? Você só pode ter uma menina ou um menino. Então, a primeira criança, quando é menina,
há uma chance maior da segunda criança ser autista. Quando essa primeira criança é menino, a chance do segundo é menor. Por questões específicas, eu não vou me adentrar muito nas diferenças do espectro feminino, mas só para que vocês entendam que a menina tem uma barreira de proteção dela. Então, quando ela tem o autismo, costuma ser com mais influência e com mais genes envolvidos. Quando a gente está falando daquela autista clássica, o autismo em meninas costuma ser até mais difícil do que dos meninos, de maior comprometimento. E aí existe um grupo muito menor de crianças autistas que a gente poderia chamar de autistas sindrômicos. Nesta proporção, inclusive, é 1 para 1 entre meninos e meninas, tá? E aí o que seria autista sindrômico, Thiago? Vamos pensar, por exemplo, na síndrome de Down, a trissomia do 21. Então eu tenho uma alteração importante no cromossomo 21, onde eu tenho uma síndrome que vocês conhecem como uma síndrome de Down. Só que o paciente síndrome de Down, ele tem de 19 a 38% de receber o diagnóstico de TEA. Então este TEA, ele é secundário a uma questão sindrômica. X frágil, né? Nós sabemos que a prevalência do X frágil é mais comum em meninos, mas existe X frágil em meninas. E até é um equívoco não investigar X frágil em meninas. Devemos pesquisar X frágil em meninas. Uma prevalência, lógico, de 3.000 para 1, de 7.000 para 1, quando a gente fala de menina. Síndrome de Rett, essa menina vem desenvolvendo relativamente bem, ela perde habilidades, ela começa a ter um comprometimento no seu desenvolvimento, principalmente até motor. A gente tem que pensar e a gente tem que avaliar esses pacientes de forma um pouquinho mais singular com os exames específicos. Então a genética do autismo ela é muito importante, tanto que eu mostrei para vocês que quando eu tenho uma criança autista, a chance da segunda criança autista ser TEA é grande. Inclusive há estudos que mostram que a possibilidade de uma criança autista se tornar adulto funcional e ter filho, ela está mais ou menos entre 30% e 80%. Então, eu, pai de uma criança autista, terei provavelmente entre 30% a 80% de chance de ser avô de uma criança autista. Só que isso não me remete medo, porque o autismo eu já conheço. O problema é a desinformação, porque, como eu falei, o autismo tem tratamento. Até mesmo o que a gente poderia chamar de autista sindrômico, não apenas aqui a trissomia, o X frágil, a síndrome de Rett, uma microdeleção, uma microduplicação que gera um comprometimento maior nesse gene, que geralmente existe um autista de mais comprometimento, isso aqui está na fração de 10% a 20%, esse grupo sindrômico, tá? Eles respondem muito bem ao tratamento. Eu tenho uma pacientinha pequenininha que a mãe me permite falar dela. Ela me permite, inclusive, me falar do nome e sobrenome. É a pequena Marina, a Kathleen, que talvez esteja aqui conosco. Esse, para mim, é um dos casos mais emblemáticos que eu tenho, porque eu, por algum tempo, acreditei que a Marina não fosse conseguir. A Marina chega a primeira vez no meu consultório com 6 meses de idade. Ela já tinha passado por vários médicos, por ser uma criança extremamente irritada, uma criança extremamente chorosa, uma criança que tinha muitas dificuldades no comportamento, uma criança que precisava ser balançada o tempo todo, uma criança que não aceitava outras pessoas, uma criança que tinha muito choro. A Marina Koser, ela tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade. A primeira vez que nós levantamos a hipótese de diagnóstico foi na primeira consulta aos 6 meses de idade. Ela não olhava nos olhos. Irritabilidade, choro, mas além disso a Marina tinha características específicas que nós poderíamos chamar de dismorfismo. Ela tinha algumas características físicas que me remetesse a algum tipo de síndrome. Uma boca um pouquinho menor, uma face um pouquinho diferente, uma orelha com uma implantação mais baixa, o queixinho para trás, tá? Retrognastia. E aí essa menina começou as intervenções antes mesmo do primeiro ano de vida. Só que mesmo fazendo muitas intervenções, ela estava com muita dificuldade de fazer curva de aprendizado. Mesmo a gente instituído um tratamento com Denver com muitas horas, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, todo tratamento que fosse necessário para ela, ela não fazia curva de aprendizado, mas a gente continuava. Passava-se meses e essa criança ainda com muito comprometimento, a gente tinha certeza que se tratava
de um autista severo. E ela é, na minha opinião, o que nós conhecemos como autista severo. Ela já está em investigação genética, porque, lógico, a gente vai viabilizando aquilo que é mais importante primeiro, nós vamos fazendo o tratamento, nós vamos fazendo as abordagens terapêuticas para que ela possa evoluir. Ela usa medicação para dormir, ela tinha muita dificuldade de sono, só conseguiu dormir realmente com medicamentos. Nós falaremos de medicações que ajudam no comportamento da criança, não que tratam o comportamento, mas que podem melhorar, provavelmente na terceira aula, tá bom? E essa criança, chega um momento que ela começa a evoluir. Mas ela evoluía ainda a passos lentos. Ela vinha a cada nova consulta de 2 em 2 meses, chorava durante 1 hora. Era impossível tocar na Marina, era impossível avaliar a Marina. E a Marina não fazia curva de aprendizado. Só que chegou um momento, por volta de 1 ano e meio, e aí, lógico, aqui a consulta começa a ficar um pouco mais espaçada, começando o tratamento antes mesmo do primeiro ano de idade, que a gente começou a perceber que a Marina estava evoluindo e agora evoluindo bem, que ela já estava tendo nível atencional, que ela já estava conseguindo esperar, a Marina ainda não apontava, a Marina ainda não falava. Na última consulta, a antepenúltima consulta que eu atendi Marina, com 2 anos e 4 meses, Marina já estava com intenção comunicativa, não falava nenhuma palavra. Mais uma vez, Marina é um caso complexo. Não falava nenhuma palavra, Marina tinha muitas dificuldades ainda, mas já tinha intenção comunicativa. Já entendia quem era a Marina, quem eram seus pais, quem eram as pessoas em volta, já entendia sobre os objetos, sobre as coisas, ela já começava a dar alguma função para os brinquedos. E esta evolução nesta velocidade, assim, não é comum. Eu tenho outros pacientes, eu vou até falar agora já, depois disso, tá? Por exemplo, do Hassan, né? Eu tenho outros, mas eu falo depois que eu concluir da Marina, e a Marina continuou esse tratamento. E Marina esteve comigo literalmente esta semana, tá? Marina, que agora tem 2 anos e 10 meses, para mim, é um dos maiores milagres que eu presenciei. Um dos maiores milagres, tá? Dedicação da sua mãe. E eu acredito em milagres, tá, gente? Eu realmente acredito. Tem 2 anos e 10 meses, está falando em torno de 200 palavras. Marina ainda tem muito para conquistar, mas ela está falando 200 palavras. Então, até mesmo um autista sindrômico, com diagnóstico precoce, um tratamento adequado, está agora com 2 anos e 10 meses falando 200 palavras. A maior parte das crianças nessa idade está falando umas 300, o prejuízo já de fala dela está igual, ou a fala dela já está igual às outras crianças. Ela ainda tem muita dificuldade motora, ela vai fazer fisioterapia 5 vezes por semana, com supervisão, ela não tem habilidade, ela anda bem, mas ela anda caindo, ela se machuca, ela não corre, ela não pula, ela não tem dificuldade de subir escada, dificilmente vai pedalar uma bicicleta, ela tem muita dificuldade motora, ela tem sim uma dificuldade motora de fala, então a gente vai trabalhar cada vez mais com treino motor de fala. Para quem aí tem uma criança que está tratando há algum tempo e não está falando, tem que pensar em transtorno motor de fala, tem que pensar em disartria, tem que pensar em transtorno motor de fala propriamente, tem que pensar em apraxia de fala, tem que pensar na soma desses diagnósticos, tá? Marina ainda tem muita dificuldade sensorial, mas vocês têm alguma dúvida que Marina vai ser funcional, independente e com tudo que ela precisa aos 5 anos de idade? Eu não tenho. Provavelmente Marina receba aula alta com 5 anos de idade. Então, mesmo quando a gente fala de algo muito complexo, evolui. Sabe, na contramão disso tudo, gente, eu atendo muitos pacientes que receberam um diagnóstico com 2 anos, quando poderia ter recebido com 1, mas recebeu o diagnóstico com 2 anos, estão tratando dos 2 aos 4 anos, chegam para mim, às vezes gastando 5, 6, 7 mil reais e o paciente não está evoluindo. A gente faz os ajustes adequados, a gente faz as terapias adequadas, a gente faz com que essa família não gaste mais recursos, porque esse é o nosso papel como médico também. Essa família, 6 meses depois, a criança evoluiu mais em 6 meses do que em 2 anos. E essa criança agora está falando e fazendo a apresentação do Dia das Mães. Eu tive esse caso também muito recentemente. É uma menina, inclusive, que tem um comprometimento renal, que direto está no hospital, que atrapalha as terapias, mas que chegou para mim que a mãe investia 7 mil reais
tratando quase 2 anos, a criança não olhava, estava com 4 anos, não olhava, não falava, não socializava, não brincava, criança não funcional aos 4 anos de idade. O que você responderia para uma mãe que fala, olha, estou tratando já gastando R$7.000, eu estou fazendo terapia ABA, do jeito que ela achava que estava fazendo, eu estou fazendo o tratamento da minha filha e minha filha não evolui. Doutor, o que você acha? Ela vai conseguir? Eu não tiro esperança de pai, eu não tiro esperança de mãe. Sabe o que eu faço, gente? O básico bem feito. As pessoas, Thiago, o que você faz? O básico bem feito. É isso que eu tenho feito há 4, 5 anos. E por isso que dá resultado. Porque o que nós fazemos está pautado em uma ciência. O que nós fazemos está pautado em olhar a criança, não o autista. Enquanto a gente continuar olhando esse indivíduo como autista, falharemos. Nós temos que olhar essa pessoa como criança. Eu falei que eu ia apresentar um outro caso, também de um diagnóstico precoce, muito precoce, é o Hassan. O Hassan, ele chega para mim com exatos poucos dias antes de completar 1 ano de idade. O Hassan tinha tanta sintomatologia do autismo, mas tanta sintomatologia do autismo, só que ele era diferente da Marina, lógico. O Hassan tinha alguns fatores comportamentais da sua família que atrapalhavam o seu diagnóstico, então a hora que essa criança dorme, a hora que essa criança acorda, a exposição de telas impactam diretamente na evolução desse paciente, então eu tinha uma soma de coisas ali que eu sei que me atrapalhariam, lógico, no comprometimento desse paciente. O Hassan começa tratamento. Nos primeiros 3 meses, um tratamento mais lento, mais demorado, criando base, melhorando o contato visual. Todos os seus terapeutas confirmam o seu diagnóstico, a manutenção do diagnóstico foi estabelecida e esse Hassan agora, na última consulta que eu avaliei ele tinha 2 anos e 3 ou 4 meses. Para quem não conhece o autismo, já estava difícil de fazer o diagnóstico. Claro que os terapeutas e os pais não têm a menor dúvida que ele é autista. Então olha só o que é um tratamento que começa no primeiro ano de vida, com 11 meses, com 1 ano de idade. Tiago, isso pode acontecer? Como eu falei, talvez no início aqui para vocês, existem estudos que mostram a estabilidade do diagnóstico com 1 ano e 2 meses em mais de 80%. Com 1 ano e 2 meses, um diagnóstico realizado ele tem 80% de ser mantido. Com 1 ano e 4 meses, 86% de ser mantido. Então, deveríamos estar fazendo diagnósticos com 1 ano e 4 meses nos pacientes clássicos, claros, não tem a menor dúvida. E se a gente fosse colocar um teto máximo aqui, que com 1 ano e 6 meses, aí a gente pode afirmar na primeira consulta, sim ou sim, se eu não tiver um fator que impede a evolução desse paciente. Como eu vou falar amanhã para vocês, uma deficiência auditiva, um déficit da acuidade auditiva pode impactar a qualidade de fala e desenvolvimento dessa criança. Então vocês percebem que o problema não é o autismo. Mesmo diante de um autismo sindrômico, a gente pode ter uma evolução muito boa, mas muito boa mesmo. Então é isso que acontece quando nós fazemos o diagnóstico precoce. E mais uma vez, como nós podemos viabilizar um diagnóstico precoce, vou falar amanhã para vocês junto do momento que eu falar do tratamento, tá? Seguindo essa ordem aqui de orientações, de entender o que é o autismo, entendemos que é um transtorno, não é uma doença. É um transtorno que gera inabilidades nesse indivíduo. Essa criança, ela tem inabilidades que são inerentes dos seus comportamentos, que vai gerando, lógico, esses padrões. Entendemos que existem critérios. O diagnóstico de autismo não deve ser banalizado. Devemos, inclusive, compreender outras comorbidades, como mutismo, como TDL, como transtorno da comunicação social, como o próprio TDAH. E muito cuidado se o seu filho tem 2 ou 3 anos e recebeu o diagnóstico de TDAH. Na minha experiência, dificilmente o seu filho é TDAH com 2 aninhos, com 3 aninhos. Muito provavelmente ele é autista, tá? Inclusive tem muito paciente nível 1 de suporte que recebe o diagnóstico primeiro de TDAH. Só que tem uma diferença. TDAH, você dá metilfenidato para ele e alguns ajustes comportamentais, ele evolui muito bem. O autista não. O autista ele precisa de uma abordagem comportamental, nas crianças maiores, terapia cognitivo-comportamental e terapias focais nas suas necessidades. O TDAH, como eu falei, é diferente. Bom, dando continuidade nesse processo, nós entendemos que o autismo é um transtorno extremamente prevalente que requer a necessidade não apenas de pais, avós, tios, tias,
Tem muitos avós que às vezes me perguntam como eu posso ajudar o meu neto autista. Minha pergunta é: o que tanto você está se dedicando para isso, né? Como a gente pode organizar isso? Amanhã também, quando a gente começar com a organização da rotina, a gente vai mostrar isso para vocês. Mas há necessidade de todos à volta dessa casa fazerem o seu papel para que a gente possa compreender. Então, o autismo é esse transtorno que compromete a evolução do paciente. Tiago, e agora vamos para os sinais? Agora é a última parte, que vai demorar mais um pouquinho, tá? Para a gente entender os sinais clínicos de autismo. Porque quando eu falo para vocês, olha, o autismo é um transtorno que tem menor reciprocidade socioemocional. Isso para um pai, para uma mãe, é terrível, porque eles não entendem muito bem reciprocidade socioemocional. Mas quando eu falo para um pai e para uma mãe que essa criança com 9 meses deve olhar, deve brincar, deve compreender, fica muito mais fácil. Então prestem muita atenção nos sinais que eu vou trazer para vocês. Primeiro, não existe idade mínima para diagnóstico, ainda que há necessidade de muitos comportamentos para que a gente faça um diagnóstico antes do 1º ano de idade. Mas a gente pode tranquilamente ter um bom diagnóstico com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, com uma boa manutenção desse diagnóstico. Mas independente do diagnóstico, não existe idade mínima para tratar o autismo. Então, mesmo que eu não confirme o diagnóstico com 1 ano e 6 meses, se eu sou um especialista, recebo essa criança com 1 ano e 6 meses, ao invés de eu já indicar as intervenções, eu vou pedir uma ressonância, um eletroencefalograma, uma avaliação com psicopedagogo e voltar daqui 4 meses, fuja de profissionais que fazem isso. Fujam. Esses profissionais não merecem o seu respeito, não merecem o seu recurso e não merecem o tempo que eles estão matando dessa criança. Então isso é muito importante para vocês entenderem, tá bom? Continuando, não existe idade mínima. Então, a gente pode estar atento a sinais de autismo desde bebê? Devemos estar atentos. E quais são os sinais? Um bebê, ele olha para os seus pais, principalmente para sua mãe, na amamentação, já nas primeiras 12 horas de vida. Com 12 horas de vida, essa criança está olhando. Com 1 mês de idade, a criança tem um bom contato visual com a sua mãe. Com 3 meses de idade, essa criança está olhando absurdamente bem. Com 6 meses de idade, essa criança está compartilhando o interesse e ela está compartilhando e rastreando o movimento que acontece nessa casa. Então, se a mãe está aqui e ela fala, a criança vai lá e olha. Se o tio está aqui, quando ele fala, a criança olha. Se essa criança está no colo do pai, quando o pai fala, ela faz assim. Ela fica atenta e rastreando tudo o que nós fazemos. Se eu faço um movimento com a mão, ela até acompanha. 100% das crianças devem fazer um belíssimo compartilhamento de interesse com 9 meses. Com 9 meses, essa questão do contato visual. Então, essa criança está amamentando e fica olhando para o brinco da mãe, fica olhando para o cabelo da mãe. Essa criança está amamentando, está olhando para a parede. A gente tem que ficar atento. Criança chora. Em média, a criança chora de 1 a 3 horas porque é a forma dela se comunicar. Mas, quando tem um choro excessivo, mediado a uma irritabilidade excessiva, você deve ficar atento. Por que essa criança tem uma irritabilidade excessiva? Claro que nós devemos descartar outras condições, refluxo, APLV, infecção urinária, mas uma criança que chora demasiadamente e é demasiadamente irritada, a gente deve ficar atento. A criança dorme, e ela dorme muito desde pequenininha. Um bebê no 1º mês de vida dorme 16 a 18 horas por dia. Uma criança que tem muita dificuldade com o sono deve chamar a atenção de vocês. Sucção, deglutição, amamentação, que você percebe que é pela criança, que pode ser por uma questão motora, pode ser por uma questão sensorial. Por que essa criança não amamenta? Por que essa criança tem até padrões de querer apenas uma mama? Claro que existe, às vezes, uma preferência mesmo. Às vezes tem a questão de torcicolo congênito, às vezes tem plagiocefalia, que eu percebo que muita gente nem percebe. A criança tem uma calota craniana um pouquinho torta. Busque um osteopata, busque um fisioterapeuta, mas isso deve chamar a atenção de vocês. Balbucios. A criança já no 1º, 2º mês, ela começa a fazer vários sons, né? Ela começa a fazer o angu mesmo. A criança, por volta de 6 meses de idade, ela já tem que começar a estar fazendo sons tipo mamã, mamã, pá, papá.
ela começa a fazer sons, balbucios, você consegue até compreender uma consoante e uma vogal junto. Com 6 meses de idade, essa criança está fazendo ali o fusquinha dela. Ela tem muita expressividade. Com 6 meses de idade, essa criança ela já começa a direcionar para quem ela quer. Ela consegue se jogar o corpinho para onde ela quer. Ela consegue, aí já falando da parte motora, né? Pegar e levar a comida à boquinha, afinal das contas ela está na introdução alimentar. Depois eu falo da parte motora. Essa criança tem muitos sons, muito balbucios. Com 9 meses de idade, esses balbucios eles têm que ser ainda mais claros. Mamamamam, papapá. E inclusive eles podem alternar as vogais. Então, mamamé, papapé, bobobó. Essa é a criança na sua comunicação nos primeiros 9 meses de idade. Inclusive, quando chega a 1 ano de idade, essas falas elas começam a ser funcionais. Esses balbucios começam a ser funcionais. Então, mamã é para mamãe ou para mamá. Papá é para papá. Então, esse é o desenvolvimento da comunicação dessa criança. Essa criança tem um bom desenvolvimento motor, onde ela tem que fazer a esfinge, onde ela tem que fazer o pivoteio por volta de 3 a 4 meses, onde ela tem que tentar entre 6 e 7 meses sem apoio, até o 7º mês, ao final do 7º mês, ela tem que estar sentando sem apoio. Essa criança tem que engatinhar preferencialmente entre 9 e 10 meses de idade, e essa criança geralmente anda entre 1 e 1 ano e 2 meses de idade. Criança andar com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, tem que chamar a atenção de vocês. E ainda seguindo aí as orientações no 1º ano de idade, é muito comum e é muito marcante que ao 1º ano de idade, se essa criança nasceu a termo, se essa criança tem um desenvolvimento típico e se ela foi estimulada, muito provavelmente ela sabe bater palma no aniversário dela, ela sabe fazer o número 1, ela aprendeu que é número 1, ela começa já a fazer tchauzinho, bater palma, fazer fiasquinho, você faz, cadê a fusquinha do papai? Ela inventa uma carinha que, lógico, foi treinado e é uma coisa particular de vocês. Perceberam a quantidade de informações que nós temos apenas no 1º ano de vida? E agora essa criança tem 10 meses de idade, não olha, não dorme bem, ou o contrário, tá? Criança hiporreativa, dorme demais, não se importa se acorda no berço sozinho, não pede colo, aquela criança ali fica literalmente confortável de não ter respostas, de não ter demandas, de não ter quem acolhe, tá? Criança de 10 meses, não está olhando, não está brincando, não está socializando, não tem interesse mais por objetos do que a face do adulto. Nada é mais atrativo no 1º ano de vida do que a face do adulto. Então essa criança troca tranquilamente o objeto pela face do adulto. Ela troca tranquilamente. Você chega, oi filho, o filho já abre, ele é expressivo, ele já demonstra sentimentos, demonstra até vergonhinha. Criança de 9, 10 meses de idade tem vergonhinha. Às vezes ele se sente ali, como você consegue perceber as emoções nessa criança de 1 ano de idade. Então, se eu não tenho nada disso, será que não merece começar uma investigação? Será que não merece começar uma abordagem comportamental? E amanhã também vou falar como a gente trata as crianças menores de 1 ano. Bom, chegamos a 1 ano de idade e aí fica aquelas dúvidas. Quais são os sinais que eu devo estar atento para que o meu filho, ou o meu paciente, ou o meu aluno, possa estar dentro do espectro autista? Como eu falei, algumas coisas são difíceis para vocês, mas eu quero simplificar. Então vamos pegar a fala, porque a fala, como mostram os estudos, alguns estudos falam que 80% a 90%, até mais, um maior número de porcentagem, é a principal motivação que faz os pais e as mães buscarem uma consulta com um especialista. Então a fala é sim o motivo de maior procura de vocês quando ela está atrasada. Então, com 1 ano de idade, o seu filho deve fazer balbucios de forma funcional. Mamãe é para mamã, papai é para papá. Com 1 ano e 3 meses, esse mamã e papá, ele tem que ser claro. Mamãe, papai. Eu começo a ter pequenas palavras, alguma coisa entre 5 e 10 palavrinhas funcionais, com clareza. Com 1 ano e 3 meses, essa criança já começou a fazer os sons dos animais, que a gente chama de onomatopeias. Essa criança já começou a identificar muito bem quem são as pessoas, mas vamos seguir aqui na parte da fala, tá?
Com 1 ano e 6 meses, a gente espera que essa criança esteja falando entre 20, algumas crianças até 50 palavras, mas 20 palavrinhas é o que eu espero no mínimo nessa idade. Mas essa criança já tem uma prosódia, você já começa a perceber que ela tem entonação, que ela demonstra sentimento na hora de falar. Tem um videozinho muito interessante de uma italianinha, que ela deve ter mais ou menos 1 ano e 10 meses, que ela tá com a miséria. Então a criança tem entonação, tá? Bambino. Então você percebe aquele neném de 1 ano e 6 meses com entonação. Mesmo que ele nem fale o bebenês ali dele. Você percebe entonação, você percebe emoção na fala. Aí essa criança, depois de 1 ano e 6 meses, ela começa a falar 7 a 10 palavras novas por dia. Isso é muito comum, 5 palavras, 3 palavras, mas entre 3 e 10 palavras novas por dia. E ao 2º ano de vida, a gente espera que essa criança esteja falando alguma coisa entre 50 e 200 palavras. Mais para 200 do que para 50. Mas está falando 50 palavras e tem um desenvolvimento maravilhoso, não tem problema. Está falando muitas palavras e não tem um comportamento bom, pode ser um sinal de síndrome de Asperger, que a gente já não utiliza mais esse termo, mas é importante que a gente diga. Os síndromes de Asperger, que em outrora era conhecido como síndrome de Asperger e hoje nós conhecemos como autista nível 1 de suporte, os que eu atendo com 18 meses de idade, eles estão falando 300 palavras. Com 2 aninhos, 350, 400 palavras em interesses que não são comuns. Então, também ter uma criança que com 1 ano e 6 meses está falando muito acima da média, deve me chamar a atenção para o que em outrora conhecíamos como síndrome de Asperger. Dando continuidade, com 2 aninhos, 50, 200 palavras, compõe pequenas frases com 2 até 3 palavras, tá? Então ela tem que formar frases. E com 2 anos de idade, essa criança compreende muita coisa. Onde está a sua mão? Onde está o seu umbigo? Onde está o seu pé? Onde está o papai? No trabalho. Onde está a mamãe? Em casa. Onde está o mano? Na escola. Cadê a bola? Lá fora. Ele responde. Com 2 anos e meio, a gente espera que ele esteja falando mais ou menos umas 300 palavras. Com 3 anos de idade, alguma coisa entre 300 a 500 palavras. Com 4 anos de idade, aproximadamente 1.000 a 2.000 palavrinhas, tá? E 5 anos de idade, a gente espera que essa criança esteja falando parecido com um adulto, lógico, com um repertório de criança, com as palavras de crianças, mas você consegue criar longos diálogos, onde essa criança tem tempo, onde ela tem espaço, onde ela tem conjunção de verbo, onde ela já começa, inclusive, a compreender o que é fantasia e o que não é fantasia. É muito comum algumas pessoas, algumas crianças de 5 a 6 anos, mas Papai Noel existe mesmo? E aí você tem que responder, Coelhinho da Páscoa existe mesmo? E quando você pergunta para essa criança de 5 anos como foi o seu dia, o que você fez hoje, conta para mim como foi a sua semana, ele às vezes conta de ordem cronológica e detalhes. Ah, meu dia foi excelente, tio. Olha, hoje eu acordei, acredita que a minha mãe fez ovo e colocou geleia no meio? Eu comi, estava gostoso. Daí eu fui para a escola de manhã, mas a professora não foi na escola porque ela estava doente. O filho dela teve Covid. Depois foi uma professora substituta, o nome dela era Jennifer. A gente almoçou na escola, à tarde a gente brincou de educação física. Educação física é minha matéria favorita, mãe. E agora estou aqui na sua consulta. Desculpa, né, tio? Então, olha só a criança de 5 anos. Ah, o que você fez ontem? Ele sabe narrar o que fez ontem. O que você fez amanhã? Ele sabe narrar. Tiago, mas meu filho é típico e não faz isso. Talvez por falta de estímulo, talvez por falta de leitura. Muitas pessoas entendem que um livro é um objeto, quando na verdade o livro é uma grande arma do saber e do conhecimento. Pega um livro, vai ler com o seu menino, leu a primeira, a segunda página. O que aconteceu aqui? Quais são os elementos envolvidos? Quais são as sensações desses personagens? Ela está com ira? Ela está com raiva? Quais são os sentimentos que você conhece? Certa vez eu fui numa reunião escolar, isso me chamou muita atenção, tá? Reuniu ali na escola, estava lá a professora, e ela falou, eu quero agora conhecer um pouco mais dos pais dos meus pacientes, dos meus alunos, tá? E aí eu estava mais que na parte final das pessoas que estavam se apresentando. E essa professora fez um exercício, né? Ela falou, eu queria que vocês falassem para mim como ele é e 1 ou 2 qualidades, né?
Daniel, coloca mais água para mim, por favor. Eu bebo muita água, gente. O Daniel é meu suporte aqui, meu fiel escudeiro. E aí essa escola, essa professora perguntou ali, qual é a qualidade, me conta um pouquinho sobre os seus filhos, né? Aí chegou lá a mãe 1, meu filho ele é muito querido e ele é muito querido e, como é que elas falavam? Querido e... Ele é muito querido e amável, era muito querido e especial, era basicamente isso. Aí vinha a mãe 2, nossa, meu filho também é muito querido, meu filho é muito amável, e aí a mãe 3, também meu filho é muito querido. Parecia que querido era o único adjetivo que essas mães sabiam falar. Como é que é seu filho? Meu filho ele é muito amável, querido. E eu falei, nossa, gente, eu fiquei pensando no repertório de fala que essa criança tem, onde os próprios pais não conseguem falar como é os seus filhos. E foi perguntando, e as pessoas falavam, ele é genioso, ou seja, genioso é o adjetivo para uma qualidade. Ele é um pouquinho bravo, e aí ficava nesse querido, genioso, bravo. Aí chegou minha vez e me perguntaram, qual é a qualidade do seu filho? Falei, olha, meu filho ele tem senso de justiça, então ele tem a virtude da justiça, ele tem uma temperança boa, ele já consegue colocar, ele tem uma boa dose de equilíbrio, tá? Ele é, e lógico, literal. E eu fui pontuando 6 ou 7 coisas, todo mundo começou a me olhar assim, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada ou que eu quisesse constranger eles. Mas eu não devo me rebaixar ou me igualar a pais que não conseguem quantificar ou mostrar quais são as qualidades dos seus filhos. Aí são esses mesmos pais que estão reclamando que a criança de 5 anos não sabe falar sobre sentimentos. Se os próprios pais, em uma reunião de escola, não conseguem falar se o moleque é justo, se o moleque ele é malicioso, se o menino tem a virtude da temperança, se ele tem a virtude da fortaleza. Olha, meu filho ele tem a virtude da fortaleza. Mesmo diante do sofrimento, ele é resiliente, ele é justo, ele é justiceiro, ele fica incomodado quando ele vê alguma coisa equivocada e ele toma partido. Meu filho ele tem um temperamento mais quente, provavelmente um sanguíneo, um colérico, então ele é mais enaltecido nas ações e a gente precisa conter isso. Como é que uma professora vai ajudar o seu filho se você não compreende nem mesmo sobre o temperamento dele, a linguagem de amor que ele tem, se você não conhece as qualidades do seu filho, se você não conhece as qualidades do seu filho? Percebe, gente? Eu aqui estou, lógico, passando um pouquinho além disso, porque o que acontece? Eu posso ter uma criança de 5 anos de idade que tem atrasos, mas esses atrasos podem ser porque ela não tem rotina, não tem horário, fica na televisão, seus pais não fazem questão de ler para os seus filhos, ler em voz alta, tá? Eu não sei se vocês têm ideia, mas uma criança pode estar lendo com 4 anos e meio tranquilamente. O mais comum são 6 anos de idade. Mas com 4 anos e meio ela poderia estar tranquilamente lendo, desde que isso seja uma cultura da família e um hábito de fazer leitura todos os dias. O Noah aprendeu a ler com 4 anos de idade, então ele começou a ler com 4 anos de idade e ele nem tinha hiperlexia. Na verdade tinha um pouco, tá? Voltando, então essa é a parte da comunicação que nós temos. Então nessa criança maior ela precisa ter senso, ela precisa ter filtro, aquela criança que começa a conversa sempre ritualística, do mesmo jeito, oi todo dia, oi, bom dia, como você tá? Qual a cidade que você nasceu? Oi todo dia, bom dia, como você está? Qual a cidade que você nasceu? Oi, bom dia, como você está? Qual o nome do seu pai? Então conversas ritualizadas, conversas que se ninguém falar, essa criança não consegue parar de falar, fala muito sobre seu hiperfoco, ela não conversa muito, mas se você falar sobre Pokémon, ela vai falar tudo de Pokémon. Acontece que não dá para falar de Pokémon todas as vezes, todos os dias, sempre, com todas as pessoas. Então, uma vez falar de Pokémon é legal, mas ficar falando de Pokémon sempre vai dar problema para essa criança. Quando essa pessoa é um pouco maior, falta também esse filtro. Aí, a literalidade, a metáfora, o duplo sentido, tudo isso é comprometimento nesse autista nível 1 de suporte maior que fala, tá bom? Então, essa é a parte da fala. Depois nós temos a questão do contato visual. É muito comum que haja menor contato visual. E há muitos pais que me falam o seguinte, mas ele olha. Eu
falo, tá, mas ele olha, mantém o olhar, faz rastreio do contato visual? Ou não, ele olha e já desvia. Ele olha e já desvia. Então, não, ó, tá aí, tá olhando, ó, e a criança tá fazendo assim, ó. Tá vendo? Tá olhando. Não, ele passa o olhar pela face do adulto. Inclusive, alguns autistas, e até estudos mesmo falam que geralmente a criança olha para pontos específicos na face, mas não é nos olhos, tá? Então, aquela criança que olha menos nos olhos das pessoas, isso é um contato. Geralmente, quando a gente vai tirar foto, ele nunca está olhando para a foto, ele não gosta de tirar foto, ele detesta fazer vídeo no início, depois melhora um pouco. Inclusive, o próprio sorriso, né? Aquele sorriso pouco social, pouco expressivo, um sorriso forçado. É uma característica muito comum da criança que não entende que é só fazer um sorriso natural, tá? Eu falo que eu tenho 7 anos de idade, a gente tem que fazer 30 fotos para sair uma boa. Ainda é assim em casa. A criança não responder ao chamado, ter uma audição seletiva, responde ao que quer. Você liga a galinha pitadinha na sala, ele sai correndo para olhar. Mas você fica ali, Pedrinho, Pedrinho, Pedro, Pedro, e o Pedro não olha. Então, não responder ao chamado é um sinal importante do transtorno do espectro autista. Não socializar, e aí essa não socialização tem algumas pessoas que confundem, porque ele vai ali com as outras crianças. Tá, mas ele não engaja. Ele tá brincando de pega-pega. Ele tá correndo para trás e para frente, sem função, no meio das crianças que tá correndo. Ele não entendeu que peguei, subi no pique, ele não entende as dinâmicas. Geralmente, essas crianças autistas, ela tem até uma preferência, autistas têm uma preferência por crianças maiores, crianças de um gênero específico, e isso a gente consegue explicar o porquê. Então a gente vê muito comumente essas crianças terem facilidades de encontrar um grupo, mas dificuldade. Na escolinha, e amanhã a gente vai falar sobre escola, muitas vezes a criança vai para a escola, vai para o cantinho e fica lá com o seu materialzinho, com a sua brincadeirinha, no seu cantinho isolado, como muitas pessoas falam, no mundinho dela. Isso é muito comum. Inclusive, quando tanto Kanner, Bleuer traz o autismo para nós, no século passado, ela fala sobre essa fuga do retraimento interior, né? Eles falam sobre essa fuga do retraimento interior. Então é o isolamento social por vezes, tá? A criança dentro do espectro tem dificuldade nas brincadeiras e dar vida aos brinquedos. Então, ao invés dele pegar um carrinho e o carrinho ser carrinho, ele vai pegar o carrinho e ficar observando o carrinho como objeto. Vai ficar na rodinha, abrindo e fechando porta. Ou quando, às vezes, os pais acreditam que ele está brincando, ele está deitadinho com o braço no chão ou no sofá, levando o carrinho para frente e para trás. O pai está falando, ele está brincando de carrinho. Não. O carrinho, para uma criança de 1 ano e 6 meses, para uma criança de 2 anos, ele é o mesmo que o carro lá fora. Ele carrega pessoas, ele tem barulhos diferentes quando está freando, quando está acelerando, ele passa quebra-mola, ele desvia de objetos, então o carrinho é carrinho. A criança de 1 ano e 6 meses, ela já começa a fazer, quando ela pega um pedaço de qualquer coisa, ela faz isso, alô, ela começa a saber que o boneco pode escovar o cabelo, que o boneco tem vida e eles podem ter brincadeiras, tem função nas brincadeiras com 1 ano e 6 meses. O autista geralmente tem preferência por objetos abstratos, às vezes por objetos pequenos, às vezes por pecinhas, às vezes por Lego. Tem a mania, às vezes, de enfileirar os objetos, tem mania de empilhar os objetos, segue vários padrões. Preferência ou apego excessivo no objeto, sempre tem que estar segurando uma coisa. Então isso é muito comum. É muito comum a gente encontrar dentro do transtorno do espectro autista dificuldades sensoriais. Então essa criança tem muita dificuldade com sons, liga a batedeira, liga o soprador, liga o secador, liga o liquidificador, passa moto barulhenta, rojões, um barulho alto da cantina, um barulho alto do disparo, do sino do recreio. Então esses barulhos geralmente fazem muito mal. Eu lembro que o Noah, ele tinha muito pânico com o limpa-para-brisa, porque ele faz ele entrava em pânico. Quando chovia, a gente tinha que andar com aquilo lá desligado. Então, aquilo dali fazia muito mal a ele. Então, esses barulhos fazem mal. Lógico, não é apenas barulho, tá? Barulho é um dos 5 sentidos, a audição. Mas eu tenho, por exemplo, o tato. Então, pisar na areia, pisar na grama, pegar geleca, pegar massinha, pegar texturas friáveis, gelatinosas, podem gerar gastura. Quando cai água na roupa, se incomoda. Quando a mão fica suja, se incomoda. Quando a boca fica suja, se incomoda.
tem crianças que têm dificuldade em lavar o cabelo, escovar o cabelo, tem gente que tem dificuldade de escovar o dente, cortar a unha, cortar o cabelo. Então o tato pode ser um sinal importante de TPS. Além disso, paladar. É muito comum, e a gente já entra aqui na perda de habilidades adquirida, a criança desenvolver seletividade alimentar, seja pela parte motora, seja pela parte sensorial, seja pela parte olfativa. Então ele tem dificuldade. É muito comum crianças autistas terem hábito de ficar cheirando coisas incomuns. Então ele cheira o pé das pessoas, ele cheira a axila das pessoas, ele cheira a virilha das pessoas, ele chega, ele vai te cheirar. É uma característica muito comum, tá? Então paladar, olfato, visão, fotofobia, sensibilidade à iluminação, isso incomoda, e a audição. Então são alguns dos sinais sensoriais que devem chamar a atenção de vocês. Eu falei sobre perda de habilidades adquiridas e isso é muito importante, tá? Aquela criança, mesmo que tenha sintomas não tão expressivos e, lógico, mediada uma demanda social daquela parte, ele vem desenvolvendo relativamente bem no primeiro ano de idade. Só que quando ela fica um pouco maior, por volta de 1 ano e 3, tem uma coisa que a gente chama de perda de habilidades adquirida. Aquela criança falava algumas palavrinhas, ela deixa de falar. Ela fazia alguns balbucios, ela deixa de fazer. E uma das coisas que mais acontece, ela comia e deixa de comer. Então, perda de habilidades adquiridas é um forte sinal para o transtorno do espectro autista. Assim como a hiperlexia, que é um interesse aumentado em letras, números, cores, formas geométricas e outro idioma, tá? Aquela criança, ela nem fala a língua mãe, mediada a ficar assistindo o desenho, ela está começando a falar inglês. E muitas vezes os pais acham isso legal e ficam alimentando esse inglês. Isso é terrível, isso é desastroso. Não é para alimentar esse inglês dessa criança de 2 anos que vocês não falam inglês. Então, a hiperlexia é um sinal muito comum. Aproveitando, né, o hiperfoco, que está intimamente ligado à hiperlexia, mas essa criança tem hiperfocos em algumas coisas. Ou hiperfoco em brinquedos, é muito comum hiperfocos em dinossauros, e aí tem um problema, essa criança é hiperfocada em dinossauro, a família percebe que ele não consegue brincar com muitas coisas, vai dando dinossauros para essas crianças, daqui a pouco essa criança está só brincando com dinossauro, mas essa criança tem padrão repetitivo, restrito, estereotipado, quanto mais dinossauro você dá, menos de outras coisas ela brinca, então hiperfocos não devem ser alimentados dessa maneira, tá? É ruim esse hiperfoco, então a gente tem hiperfoco. Ainda sobre esses padrões repetitivos, aí a gente pode entrar aqui nas estereotipias, e aí eu não sei exatamente onde eu coloco a ecolalia, que pode ser uma estereotipia, pode ser só uma questão da comunicação. É muito comum essa criança ficar fazendo sons, ou então sons repetitivos, estereotipados, ou às vezes ela repete a última palavra que você falou. Você quer um copo d'água? Ela fala copo d'água. Vamos passear lá fora? Ela fala lá fora. Você quer água, sim ou não? Ela fala não. Então, repete a última palavra, eco, repetir, lalia, fala. E a gente tem vários tipos de ecolalia. As 3 mais comuns é imediata, tardia e também tem a mitigada. Então, ecolalia é um comportamento que deve chamar a atenção de vocês. Estereotipias, tá? A criança autista, muitas vezes, ela faz o flap, que é o balançar das mãos, tá? Uma coisa é muito comum também, o tchauzinho da criança autista, ou às vezes é um tchau não funcional, um tchau do lado contrário, tá? Mas voltando, ela faz os movimentos de flapping, ou às vezes ela tem um movimento repetitivo segurando alguma coisa, ela tem um movimento estático de face, ela pode ficar andando de um lado para o outro dentro de casa, ela pode ficar pendulando o corpo, ela pode ficar rodando no seu eixo, ela pode ir lá fora andar e dar pequenos galopes. O meu filho ainda tem várias estereotipias, tá? E ele tem ainda algumas buscas sensoriais. Ele tem uma mantinha que toda vez que ele está desregulado, ele já fala, pai, eu preciso ir para o meu quarto, ficar um pouquinho na minha cama. Aí ele vai lá, ele tem uma mantinha que ele tem desde pequenininho, ele vai passar a mão naquela mantinha, ele se regula ali. Então tem algumas motivações de autorregulação. Tem algumas crianças que ficam segurando algum objeto, tem a busca muito de levar coisas à boca, então tudo coloca a boca. Eu não espero que uma criança de 2 anos e meio ainda esteja na fase oral. Isso é para um bebê de 6 meses, 9 meses, com 2, 3 aninhos, levando tudo à boca, não é comum. Além da gente ter o transtorno de pica, que é essa perversão alimentar, que fica colocando coisas estranhas na boca, até mesmo a coprofagia, que é realmente comer coisas indevidas mesmo,
colocando na boca. Então isso pode ser algumas características do transtorno do espectro autista. Apego, comportamentos, fala, padrões repetitivos, estereotipias, parte do contato visual, parte do comportamento. Percebem que a gente vai tendo uma soma de sintomas e sinais? Então, a soma desses sintomas e sinais, andar na ponta dos pés, que a criança tem dificuldade de colocar a planta toda no pé, então ela anda geralmente na ponta da mão, e isso inclusive deve ser mediado, tá? Eu já atendi paciente que precisou fazer cirurgia para liberar essa tensão do calcanhar, do tendão de Aquiles, do gastrocnêmio, da panturrilha. A gente tenta buscar as palavras mais simples para vocês, tá bom? Então essa criança já tive criança que precisou fazer cirurgia na panturrilha, então isso é muito importante. A parte motora, é muito comum a criança autista ter muitas dificuldades motora, ele demora mais para pedalar a bicicleta, tá? Quando pedala, ele tem dificuldade de chutar a bola no time, você toca a bola, ao invés de ele pegar a bola, ele segura a bola, traz para si, em vez de estar chutando a bola de primeira, tá? Essa criança tem dificuldade de pular com os dois pés, essa criança tem dificuldade de se pendurar. Coloca ela pendurada em uma árvorezinha, vê quantos segundos ela se pendura. Ela tem mais hipermobilidade articular, tem mais hipotonia, senta muito em W, como eu falei para vocês, e naturalmente, se ela senta em W e tem mais hipotonia, ela vai tendo mais dificuldade nas questões pedagógicas. Recortar, pintar no quadradinho, fazer esse processo pedagógico e motor como um todo, tá bom? Então, esqueci alguma coisa, Jonathan? Meninos, lembraram de alguma coisa que os meninos estão juntos? Essa é a primeira parte, enquanto eles estão pensando, o Jonathan falou que tá assim, ó, tá bom. Mais uma vez aqui, a gente, até o final sai alguma coisa que é mais dessa primeira aula, tá, gente? Revisar, importante. Para você fazer os comentários, você tem que estar seguindo a página, tá? Então, se você não conseguiu escrever suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, que eu quero ler depois, você tem que estar seguindo esta página. Então, segue aí, seguir. Compartilhem. Tem aqui, ó, uma setinha, compartilhar. Então, você vai compartilhar. Você pode compartilhar isso nos seus stories. Você pode compartilhar essa live no seu feed. Deixa o teu like aqui. Isso é importante também para o próprio YouTube avaliar isso como positivo. Enfim, ele vai entregando para mais pessoas, tá? E, por favor, lógico, estejam amanhã às 20h30. Então, hoje, amanhã e depois, sempre às 20h30. Amanhã nós falaremos sobre tratamento, amanhã nós falaremos sobre exames e a gente vai falar como funciona essa dinâmica familiar, o que uma família precisa compreender para tratar bem a criança autista. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês estão achando até agora desse primeiro dia de jornada. Então, a gente conclui revisando. Autismo é um transtorno, não é doença. Autismo não é modinha, a prevalência é alta. Autismo tem uma base genética, só que sofre influência de fatores ambientais. Quando eu tenho um autista dentro de casa, é mais comum eu ter uma segunda pessoa dentro do fenótipo ampliado ou dentro de algum outro transtorno. Falamos para vocês sobre todos ou boa parte dos fatores de associação ao diagnóstico, mas não efeitos causais. Falamos para vocês como funcionam os 5 critérios do DSM. Critério A, baixa reciprocidade socioemocional, comprometimento na comunicação verbal e não verbal. Falamos do critério B, padrões ritualísticos, restritos, estereotipados, apegos excessivos a coisas, interesses e pessoas, hipo ou hiperreatividade. Falamos do critério C, que precisa ser precoce, então os prejuízos devem estar presentes na primeira infância. Falamos para vocês sobre não ter causas que possam atrapalhar esse diagnóstico, fazendo a confusão. Até entramos um pouco no mérito de outros diagnósticos, como TDAH, mutismo, ansiedade infantil. Nós ainda falaremos farmacoterapia, terapeutas, terapias, como funciona isso, como funciona a parte familiar. Depois eu expliquei para vocês sinais de fala, sinais de bebês, sinais em crianças maiores. Falamos também para vocês o que esperar do comportamento motor, do comportamento sensorial, do comportamento comunicativo, para que vocês estejam atentos a todo esse processo. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar uma foto com essa quantidade gigantesca, as milhares de pessoas que estão ao vivo agora. Eu estou deixando uma foto desse dia 1 para vocês lá no meu feed, no Instagram.
De verdade, se vocês gostaram, vai lá no meu feed agora, assim que terminar eu já vou colocar. Vai lá no meu feed e fala, eu assisti e o que você achou, qual foi a sua dúvida para o dia seguinte, para a gente estar ali também sanando as suas dúvidas, qual foi a sua impressão desse primeiro dia da jornada da criança autista. Então, estou colocando lá no feed do meu Instagram agora esta foto desse dia e você vai contar um pouquinho lá o que você achou, como foi e se está realmente suprindo as expectativas do primeiro dia da jornada da criança autista. Que Deus abençoe muito a sua vida, que até o final dessa jornada, o propósito dela tenha sido contribuir realmente da compreensão da necessidade que o seu filho, que o seu neto, que o seu sobrinho, que o seu amigo, que o seu aluno, que o seu paciente precisam. A minha jornada aqui é realmente levar informação de qualidade, como vocês perceberam durante essa 1h30 que nós tivemos hoje no primeiro dia. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, pessoal!